eu quero também dizer, e eu vou deixar você celebrar, porque eu quero lembrar para vocês que nós só estaremos aqui durante esse mês, porque no início do próximo mês... Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, no primeiro domingo do mês que vem, nós temos um encontro marcado e vai ser lá na nossa nova casa. Então, glória a Deus por isso. E teremos novos horários também, então fiquem atentos às redes sociais. Ainda essa semana nós devemos divulgar aí mudanças no horário, nós não vamos ficar só com esse horário das 5 horas. Cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas ali, estamos muito animados, o nosso espaço está ficando muito bonito, e se você ainda não se envolveu nisso de algum modo, eu quero convidá-lo a ser parte conosco, amém? Vamos ter um tempo de oração? Feche seus olhos, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo fale conosco, mais uma vez, através da sua santa e poderosa palavra. Para a glória do Senhor, fala conosco, Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz, desejamos mais da Tua presença. Te pedimos, Senhor, que Tu venha e ministre ao nosso coração algo novo, poderoso e sobrenatural. Que Tua palavra seja exposta com fidelidade, encontre o endereço do nosso coração e que essa semente poderosa do Evangelho frutifique a 100 por 1. Livre-nos de toda distração e que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos na Tua presença. Perdoa quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos. Que o meditar do nosso coração hoje seja agradável a Ti, esse é o meu desejo e eu sei que é também o dessa congregação que concordando diz amém. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo de número 14, nós estamos expondo os textos que mostram o relato de Jesus em direção à cruz. Por isso, essa série foi intitulada A Cruz do Rei. Hoje nós vamos estudar esses versículos do verso 43 a 52. Marcos, evangelho que escreveu Marcos, capítulo 14, dos versos 43 a 52. O texto nos diz assim. Aliás, quem achou, diga achei. Bênção. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Palavras do Senhor. Amém. Queridos irmãos, na semana passada nós falamos sobre como encarar os sofrimentos da vida, falamos sobre a agonia do rei. Hoje nós vamos falar sobre a prisão do rei, porque na vida houve um só sem pecado, mas nenhum sem sofrimento, e às vezes nós sofremos por conta da maldade humana. Eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que a maldade se multiplica. Quanto mais recurso o homem tem, mais mal ele faz. Eu já há alguns anos não tenho televisão em casa, mais de 3 anos que eu não assisto jornal, não tenho TV em casa. Tudo que eu quero ver, eu vejo nos jornais, mas ainda assim recebo mais notícias da maldade humana do que eu gostaria.
mesmo tentando me isolar, sempre fico surpreso. Parece que antigamente os homens diziam assim: nós estamos evoluindo, vamos construir uma sociedade melhor. Aliás, os hippies diziam naquela época que nós estávamos caminhando para essa sociedade alternativa, onde não haveriam mais injustiças, onde a paz se perpetuaria. Todos nós já sonhamos com isso. Quem já não cantou aquela canção junto com John Lennon, Imagine All the People, todos vivendo como uma irmandade humana? Esse é o nosso sonho. Mas se você está no mundo real como eu, basta que você ligue a TV, ouça na rádio, leia o jornal e você vai ver que a maldade se perpetua, ela cresce, é assustadora. Eu tenho, por exemplo, na minha vida alguém que me alerta da maldade do mundo. Essa pessoa fez da missão da vida dela me proteger. É a Dona Ângela, minha mãe. A minha mãe manda todos os dias um alerta de golpe. Na sua família tem alguém que faz isso também, não? Sim. Quem que faz isso? Eu já disse: mãe, não faz isso, mãe. A senhora está tão protegida que fica ansiosa. Mas é verdade. Ou a gente descansa na ignorância da maldade e fica assim mais vulnerável, ou a gente vai de algum modo tentando se proteger, mas o fato é que a minha mãe manda todo dia um alerta. Todo dia um alerta. É das mães. É um fenômeno das mães. Quem tem uma mãe que manda um alerta todo dia? Levante sua mão. Olha só, maravilha, glória a Deus. Eu vi até umas filhas aqui na frente dizendo: fala Deus. A maldade tem se estendido. Parece que os recursos vão ampliando e as pessoas fazendo mais mal. Irmãos, é desesperador. É desesperador. Quando nós olhamos para o mundo, vemos que a vida já não tem mais valor aos olhos de muitos. Vemos pessoas barganhando a existência de alguém por conta de pequenos objetos. Cidadãos morrem por nada. Nós temos uma fábrica de delinquência no Brasil, e ela não começa no morro, ela começa lá em Brasília, com toda a negligência que os nossos políticos alimentam com os seus sistemas injustos. Vem cá, diz para mim, só eu que estou cansado desse negócio ou você também? Essa maldade, essa cena tão assustadora, não sem razão, tantos de nós têm sonho de morar em outro lugar para fugir dessa maldade, mas desculpe-me, eu preciso dizer para você que lá também tem. Eu estava numa viagem nos Estados Unidos uma época, quando pela primeira vez eu vi o meu celular tocar lá com um alarme diferente, para anunciar o sequestro de uma criança na região. E dali por diante, no período que eu fiquei, eu recebi vários. Porque em qualquer lugar do mundo tem um homem, e onde tem um homem, tem a maldade. Aliás, foi pensando na maldade que alguns filósofos começaram a conjecturar que ela seria a evidência da não existência de Deus. Quando nós olhamos para a maldade, a gente fica desesperado. Há uma mulher chamada Corrie ten Boom, vítima do nazismo, viu seus pais morrerem num campo de concentração. Ela disse uma frase com a qual eu concordo profundamente. Escuta o que ela disse: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, encontrará descanso. Somente nele. Num mundo tão maluco, com tantas notícias ruins, somente em Jesus. Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer é o que a gente faz diante da maldade. Aliás, tem um filósofo chamado Epicuro, que lançou um dilema, alguns chamam até de trilema, acerca da maldade humana. Olha só o que esse filósofo disse. Ele disse mais ou menos assim, permitam-me simplificar a abordagem dele. Ele disse: ó Deus,
não é todo poderoso, ou não é totalmente bom, ou não se importa com o ser humano, porque se fosse totalmente bom, justificaria a presença do mal não sendo totalmente poderoso. Se fosse totalmente poderoso, justificaria a presença do mal não sendo totalmente bom. Mas se é totalmente poderoso e totalmente bom, como então o mal pode existir? Esse dilema de Epicuro ecoou em muitas escolas de filosofia, até que o monge Santo Agostinho responde a essa afirmação de uma maneira assim lindíssima. Ele diz assim: Deus não é o autor do mal, o mal é a consequência de homens que são livres, e por serem livres e entregues à sua própria natureza, se dão à maldade, mas Deus é totalmente bom e poderoso a ponto de transformar o mal em bem para todos aqueles que nele depositam confiança. Como é que a gente lida com o mal? Lendo essa passagem que eu li há pouco, e se você leu com atenção, você vai ver que ela descreve um cenário de maldade. Na semana passada nós vimos o nosso Senhor Jesus sofrendo as angústias da alma, bem como muitos de nós aqui já enfrentamos, essa angústia do Getsemane. Mas esse texto de hoje nos mostra como ele encara a maldade do mundo. Porque Jesus não passou ileso pela maldade. O julgamento injusto, uma prisão desleal, um amigo que o trai, uma ameaça assustadora, a violência também chegou na pele de Jesus. Como é que ele encarou a maldade e como nós podemos encarar a maldade? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder aqui hoje, olhando para esse texto junto com você. Como nós podemos lidar com a maldade? E olha, você precisa lembrar que Jesus é o ego perfeito. Se ele é o ego perfeito, se ele é o ser humano perfeito, o ser humano ideal, o projeto perfeito de Deus, olhando para Jesus nós vemos quem Deus é e quem o homem deve ser. Então, se ele enfrentou a maldade, como a gente pode enfrentar a maldade também? O que eu e você precisamos saber para enfrentar a maldade? Essa é a pergunta que eu quero responder, por isso, volte comigo ao texto, acompanhe os versos 43 a 47 e descubra a primeira coisa que você precisa saber para lidar com a maldade. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Eu não sei se é só eu, ou se você também, ao ler essa passagem assim, fica com uma certa raiva. É normal ou é só coisa de pastor? Porque eu fico dizendo assim: ah, miserável, como você fez isso? Eu fico pensando que se eu estivesse nessa cena, eu também entrava junto com Pedro, para a gente resolver de alguma forma, porque essa é uma cena de maldade. E aliás, eu olho para essa cena e vejo que ela tem 4 tipos de maldade. Quando eu comecei a fazer missões, há alguns anos atrás, especificamente 15 anos atrás, eu comecei com a FUNASE. Logo no primeiro ano eu tive que encarar histórias de maldade. E eu percebi que nem toda maldade tem a mesma origem. Aliás, toda maldade é consequência do pecado, mas nem todo pecador tem a mesma história. Nem todo mundo faz, pelas mesmas razões, a maldade. Eu quero que você observe esse texto comigo e veja 4 tipos de maldade dos homens. 4 tipos. A primeira é aquela maldade que é feita por influência. Se você observar, o texto começa dizendo que havia uma multidão, e essa multidão estava armada de espadas e varas.
Pensa comigo uma coisa, um fenômeno aconteceu ali. Jerusalém estava cheia de gente, e muita gente curiosa. E esse povo começou a perceber que 600 soldados estavam se direcionando para um determinado lugar. E era para executar uma ordem de prisão. E quando eles perceberam isso, eles começaram a se juntar aos soldados. E eles vão pegando paus, pedras, eles vão sendo influenciados. O fato, queridos, é que o primeiro tipo de influência, aliás, o primeiro tipo de maldade é aquela que é feita por influência. Hoje uma mãe chegou para mim preocupada, dizendo: senhora, eu estou muito preocupada com o meu filho, porque ele anda com pessoas que não são boas. E eu disse: preocupe-se mesmo, porque muita gente faz maldades por influências erradas. Aquele povo viu o fenômeno e foi junto. Não sabia onde, quem, como, por quê, mas foi junto. Pessoas que são altamente influenciadas são capazes de fazer a maldade por influência. Diz o texto que eles usavam varas, e a multidão é essa referência daqueles que são influenciados. A minha mãe, e hoje eu entendo, tinha uma grande preocupação com quem eu andava na minha adolescência. Não sabia ela que eu era má influência. Mas essa parte a gente não precisa contar, ela não está aqui. Mas existem pessoas que fazem coisas más por más influências. Esse é o primeiro tipo de maldade. Essa multidão foi se aglomerando e se juntando, aqueles soldados. Não sabiam o que estavam fazendo, mas fizeram por influência. Bem, se o primeiro grupo usa varas, o segundo grupo usa a fé. E se o primeiro grupo faz por influência, o segundo grupo faz por dominação. Se você observar, o texto menciona os líderes, os religiosos. Acompanhe o texto e note que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos estão também dentro desse cenário. Por que eles fazem a maldade? Não é por influência, é por dominação. É dizendo: quem entrou no meu território, quem que está fazendo aqui o uso do discurso divino e que não faz parte das nossas escolas. Eu concordo demais com o que C.S. Lewis disse certa vez. Ele disse assim: de todos os homens maus, os maus e religiosos são os piores. De todos os homens maus, os maus e religiosos são os piores. Você já percebeu quanta guerra se faz por conta de religião? Grupos movidos apenas por falsas doutrinas sonham em exterminar vidas. O desejo do povo é sonhar que o outro não exista mais. Tem maldade que é feita por dominação. Esse é o nosso território, é do nosso jeito, nós chegamos primeiro. Tem gente que faz a maldade por influência, viu a multidão e somente seguiu o fenômeno. Mas tem gente que faz por dominação. Esse território é meu. Quem é esse profeta que não estudou nas nossas escolas, mas está arrebatando as multidões? Vamos lá. Os religiosos mostram para a gente esse segundo grupo, esse segundo tipo de maldade. O terceiro tipo de maldade é aquela feita por interesse, ou, se você preferir, por egoísmo. E a grande referência aqui é Judas. Note que a multidão leva as varas. Note que os religiosos exercem o domínio e fazem a maldade por isso. Mas e Judas faz maldade por quê? Judas faz porque pensa receber algo em troca. Às vezes, a multidão usa varas. Às vezes, os religiosos usam a fé. Mas Judas usou o afeto. Judas usou o afeto. Perceba quantas vezes as emoções e os amores se misturam com violência, com manipulação, relações adoecidas, sentimentos dissimulados. Judas entra num cenário e o instrumento
de injustiça dele é um beijo. Nem todo mundo que faz maldade parece estar fazendo maldade. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Nem todo mundo que está num processo de executar a maldade parece uma pessoa má. Às vezes parece só um beijo. E olha que coisa interessante, porque quando Judas menciona aos religiosos que ele iria entregar Jesus com um beijo, Marcos usa uma palavra no grego que significa beijo, um gesto afetuoso comum na cultura hebraica que demonstrava respeito. Mas quando ele finalmente dá esse beijo, a palavra que Marcos usa no grego é outra. É não só um beijo, mas é um beijo abraçado demais, encenado, falsificado. É como se Judas estivesse grudado em Jesus de uma maneira que ficasse indiscutível que era ele quem tinha que ser preso. Cuidado com pessoas cujos afetos são ferramentas de maldade. Tem muita gente por aí que diz assim: eu amo você. A faca chega muito mais rápido no seu peito quando você confia no afeto. Thomas, então o que você está dizendo? Você está dizendo que eu tenho que viver a minha vida desconfiando de todo mundo? Aí você adoece pelo outro lado. Porque quem passa a vida inteira se protegendo do afeto nunca experimenta ser amado. Aliás, C.S. Lewis, certa vez, falando sobre os amores, disse: se você não quer correr o risco de ser machucado, não tenha sequer um cachorro. Porque um dia o seu cachorrinho vai embora e vai doer. Para ser amado é necessário correr riscos. Mas o fato é que às vezes alguns afetos são instrumentos de ferir. Bem, alguns fazem o mal por influência, outros por dominação, outros por interesse egoísta, como Judas. Ele andou com Jesus, ele foi discípulo de Jesus, ele viu Jesus fazer os seus discursos. Imagina, ele estava no camarote do Sermão da Montanha, irmãos. Ele viu a voz de Jesus ecoar e levantar a Lázaro da morte. Um homem como esse está tão cego no seu próprio interesse que negligenciou o próprio Deus. Talvez para cumprir o Salmo 41, verso 9, que diz: até o meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. E esse beijo, que na cultura judaica era sinal de honra, de amizade, virou instrumento de ferir. Mas tem um último tipo de maldade. É esse tipo de maldade que é feito por impulso. O primeiro tipo, por influência. Os soldados passaram, a multidão foi junto. O segundo tipo, por dominação. Os religiosos queriam dizer: no meu território não, aqui quem manda sou eu. O terceiro tipo, por interesse. O que eu ganho com isso, pensava Judas. Mas o quarto tipo é pelo impulso. É gente como Pedro que disse: eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que resolver de alguma maneira, eu não vou ficar parado. Olha, irmãos, eu quero que você entenda que Pedro era pescador. É essa a exata razão pela qual foi a orelha e não a cabeça de Malco que foi cortada. Ele era ruim de pontaria. Ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar. Tem maldades que a gente faz no impulso, é ou não é? O que um ser humano não pode fazer por impulso, no ato de uma cena de injustiça? Essa cena não perdoa Pedro. Pedro não está desculpado por ter agido no impulso. O próprio Jesus disse: quem vive pela espada morrerá, Pedro. Em outras palavras, não é assim que a gente resolve, não é no impulso, não é do seu jeito, Pedro. Não faz como você quer, Pedro. Mas o fato é que algumas maldades acontecem no impulso. Agora eu quero que você imagine Jesus. Como é que Jesus reage?
Bem, Marcos não nos dá essa informação, mas nós precisamos fazer uma leitura mais ampla e considerar também os outros evangelhos. E os outros evangelhos nos dão um importante detalhe desse texto. É que o nome desse soldado, nós sabemos, chamava Malco, e que ao cortar a orelha daquele soldado, Jesus, que está sendo preso injustamente, num cenário de maldade, de traição, uma tragédia do ponto de vista da justiça, Jesus toma a orelha de Malco e põe ela de volta na mão, na cabeça, pega na mão, bota lá e cola, literalmente é isso que o texto sugere, cola a orelha de Malco de novo. Que homem é esse que lida com a maldade a ponto de mostrar a bondade em retribuição? Eu não sei vocês, mas talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, com meu coração pecador, miserável como é, eu diria: bem feito, Pedro. É isso mesmo, Pedro. Bem que tu falou que tu estaria comigo. Mas Jesus não. Jesus pega aquela orelha, põe de volta, porque Jesus sabe lidar de uma maneira diferente com a maldade. Meus irmãos, tem maldades que são feitas por impulso, tem maldades que são feitas por egoísmo, tem maldades que são feitas por dominação, tem maldades que são feitas por influência. Agora eu quero ir à segunda parte dessa mensagem com você. O que você precisa saber diante da maldade? Bem, primeiro, que a maldade é dos homens. A maldade é dos homens. Eles são os responsáveis pela maldade. A maldade começa nesses homens. E esses homens executam essa maldade e ela não é responsabilidade de Deus. Onde Deus está nesse mundo injusto? Está no mais altos céus, observando esses homens que usam sua liberdade de maneira distorcida, caída. A maldade não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade dos homens. São os homens que são maus. Mas eu quero ainda dizer uma segunda coisa. Como é que a gente lida com a maldade? Primeiro, a gente sabe de onde vem a maldade, ela vem dos homens. Segundo, Deus continua sendo bom, apesar dos homens serem maus. Não muda, não altera o caráter de Deus, não faz ele ser diferente. Mesmo a maldade dos homens não desperta nenhuma maldade em Deus. Aliás, Paulo vai dizer que se nós formos infiéis, ele continua fiel, porque não pode negar o seu próprio caráter. Ele é bom, ele é fiel. De modo que no meio da maldade, das cenas mais trágicas, eu posso dizer, a maldade é do homem, mas a bondade é de Deus. Quando eu olho para a maldade, eu só enxergo que ali falta Deus. E quanto mais Deus está ausente, mais o homem pode fazer as piores aberrações. O verso 48 nos mostra que Deus continua sendo bom. Leia comigo o texto que diz: disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Olha só, se é verdade que existem 4 tipos de maldade, eu também posso falar sobre 4 características da bondade de Deus. E eu quero que você olhe para esse texto e enxergue essas 4 características da bondade de Deus. A primeira delas está aqui. Ele não é um Deus tirano, Ele não se impõe, Ele não é aquele que com violência faz a própria vontade. Em outras palavras, a bondade de Deus é não imposta, a bondade de Deus é proposta. Pergunta: Deus poderia acabar com a maldade do mundo? Poderia.
Para isso ele teria que acabar com a liberdade de todos. Assim, acabaria com a maldade no mundo. Mas a bondade de Deus é proposta, não imposta. Olha só o que Jesus diz: estou eu porventura chefiando uma rebelião? O que é a rebelião, irmãos? Rebelião é a imposição da própria vontade. Eu tive uma experiência que eu jamais esquecerei, quando entrei uma vez na Funase, e estavam iniciando uma rebelião lá dentro. O chefe da segurança proibiu a nossa entrada, mas eu conhecia alguns jovens lá dentro e pedi para que eu pudesse entrar lá e conversar com os adolescentes. E naquele momento eu pude perceber as portas do inferno. Adolescentes que nós amávamos, conhecíamos, chamávamos pelo nome, sabíamos detalhes das histórias, fazendo os cenários assim mais terríveis de violência. Bem, Deus não é assim. Deus não foi chefiar uma rebelião. Ele não foi impor a sua vontade. Ele propôs. Ele propôs. A entrega de Jesus é voluntária. Aliás, o texto nos mostra claramente que Jesus não é um prisioneiro apenas. Jesus se entregou. Quando aquela tropa chegou para procurar Jesus, ele não fugiu, não resistiu, ele simplesmente se entregou. Era para aquela hora que ele foi chamado. Ele é voluntário, irmãos. Aliás, João nos dá um detalhe interessante. Quando esses homens chegam, Jesus se adianta, e João nos dá esse detalhe. Ao se adiantar, Jesus diz: a quem procuram? E os soldados dizem: a Jesus. E Jesus diz: sou eu. Quando a voz de Jesus diz: sou eu, os soldados caem no chão. Podia ou não resistir a essa prisão? Sim, tinha poder suficiente para isso. Podia com a sua voz derrubar todos os soldados, e os teólogos quase são unânimes em dizer que havia ali um grupo de pelo menos 600 soldados. E Jesus, com o poder da sua voz, os faz cair ao chão. Mas ele não impõe, ele propõe. Ele poderia ter resistido, mas se entregou. A ironia, irmãos, aqui desse texto é que trataram o príncipe da paz como um criminoso. Essa é a maldade do mundo. Jesus inclusive diz: vocês saíram com espadas e porretes contra mim. Segunda característica dessa bondade, ela é primeiro uma bondade proposta. Deus não é tirano. Mas segundo, Deus é presente. Deus é presente. Thomas, onde está Deus no meio dessa maldade? Deus está aqui. Deus está em qualquer lugar que Ele for invocado, sinceramente e de coração. Deus é um Deus acessível. A bondade de Deus está a distância de uma oração de nós. A sua presença é real. Ele é o Deus Emanuel. De modo que no meio da maldade nós temos acesso, e Jesus diz isso: todos os dias eu estive com vocês. A vida de Jesus foi entregar-se àqueles que estavam à volta. Aí talvez você diga: ah, Thomas, mas esse cenário aqui foi restrito à experiência de Jesus naquela época. Eu te digo que não. Porque agora nós temos o Deus que habita em nós, o Espírito Santo. Onde está a bondade de Deus? A bondade de Deus está em Ele sendo santo, santo, santo. Ouvir você e eu, que somos miseráveis pecadores. Cadê Deus no meio dessa maldade? A bondade de Deus está em deixar você respirar o ar que é dele, mesmo sendo você alguém infiel. A bondade de Deus está nisso, e atende ao nosso clamor, se inclina, como diz os salmistas, para ouvir o nosso clamor. Aí é que está Deus. Deus se faz presente. Essa é a bondade de Deus no meio da maldade. Quando a gente olha para os homens, a gente precisa saber que
A maldade é dos homens, mas a gente não pode esquecer que a bondade é de Deus, e continua lá. E diz o texto, Jesus continua dizendo: estive ensinando no templo. Você nota que Jesus passou uma boa parte do seu ministério ensinando. Sabe o que é isso? É a bondade revelada. Note que ela é uma bondade acessível, ela é uma bondade proposta, mas ela também é uma bondade revelada. O que é a maldade, irmãos? A maldade é a não encarnação da palavra revelada. Algumas pessoas dizem assim: porque a gente vive num mundo de muita violência, num mundo onde as pessoas são feridas, machucadas, e especialmente os religiosos excluem as pessoas. Não é verdade. Você sabe qual é os lugares que mais respeitam pessoas homoafetivas? São as sociedades cristãs. Não é no mundo muçulmano. Não é entre os hinduístas. Mas tem muita gente que não faz isso. Então, é que eles não estão encarnando a bondade revelada. É que nem sempre os que parecem representar Jesus, de fato representam Jesus. Tem muita gente por aí que anda com Jesus, beija Jesus, mas não compactua da missão de Jesus. Alguém está entendendo essa palavra? Jesus passou muito tempo ensinando como viver na bondade, e a bondade de Deus está clara, revelada. Ele nos fala como nós devemos viver. Leia o Sermão da Montanha. É impossível você não ser confrontado com isso. Talvez essa seja a razão pela qual estava ali o Sermão da Montanha na cabeceira de grandes homens como Mahatma Gandhi, que inclusive disse: no seu Cristo eu creio, eu não creio no seu cristianismo. E lendo o Sermão da Montanha, ele começa um movimento de independência que fazia questão de se propor como não violento. Foi inspirado nessa revelação que Martin Luther King começa a fazer um movimento de libertação não violento, sem pegar em armas, sem violência nenhuma. De onde eles tiraram esse princípio da bondade revelada? Da próxima vez que você encontrar um homem mau, mesmo que ele seja um religioso, entenda que a maldade vem do coração dele. Mas da próxima vez que você encontrar um homem bom, mesmo que ele não seja religioso, entenda, veio de Deus essa bondade, porque Ele plantou no nosso coração a eternidade, e até mesmo as virtudes que procedem de nós, elas vêm de Deus. Bem, eu disse que Deus não é tirano, eu disse que Deus é presente, eu disse que Deus é um mestre, mas eu quero dizer que Deus é soberano. Deus é soberano. E aqui talvez seja o ponto mais alto desse sermão. Esse é um bom momento para você acordar agora. Olha o que Jesus diz: mas as Escrituras precisam ser cumpridas. É a bondade governante. Deixa eu te dizer uma coisa: a maldade não faz os cenários escaparem das mãos de Deus. De uma maneira inexplicável, Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano, e todas as coisas ainda obedecem o seu governo. Em outras palavras, o que eu quero que você saiba é que até mesmo esse cenário de maldade cumpre um propósito. Deus tem um propósito. E isso nos consola profundamente, irmão. Se você entendesse isso, ia mudar completamente a sua cosmovisão acerca do sofrimento. Porque para quem crê no nosso Deus, pode descansar certo de que não há vítimas que não carreguem em Cristo algum proveito disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles e que são chamados segundo o seu propósito. Como assim todas as coisas? Então, mas é difícil entender. Eu não entendo. Tudo bem. Como, por exemplo, José também não entendia até que os cenários mudam.
é que a gente vê uma cena e Deus vê toda a história. Imagina você sendo José. Você é o filho querido, anda com uma túnica de honra, bem colorida, e de repente você agora se enxerga como um escravo na casa de Potifar. Com muito trabalho, com muito empenho, você galga uma posição de governo naquele lugar, até que uma nova injustiça, a maldade dos homens aparece no cenário. E parece que José é o Joseph Klimber do Antigo Testamento. Quando a coisa começa a funcionar e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. Agora ele vai parar numa prisão. E naquela prisão ele ajuda pessoas, mas é por elas esquecido. Mas é intencionalmente esquecido, porque naquele momento não era o momento de lembrar. Agora vai lá, na prisão, depois de tudo que aconteceu com José, e explica para ele que todas as coisas cooperam para o bem. Imagina, fala assim: olha, os seus irmãos venderam você como escravo, mas é porque todas as coisas cooperam para o bem. É difícil, irmão, é difícil entender. Agora imagina, capítulo 50, é o fim da história. O pai de José morreu, os irmãos se aproximam de José, todos com medo, pensando que agora José iria ter um ato de vingança contra os irmãos, uma vez que o seu pai já não era testemunha daquela relação. E aí José diz assim: vocês me venderam, mas Deus me trouxe para cá, e me trouxe para salvar a muitos. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ah, José, agora que você é governador, você entendeu. Mas enquanto você estava na prisão, a única alternativa que você tinha era de crer. Mas eu estou no meio do meu sofrimento, eu sofri a maldade dos homens. Bem, eu não sei em que cenário desse filme você se encontra. Às vezes você não consegue entender ainda, só crê. Mas um dia você entenderá. O que eu faço hoje não entendes, mas entenderás depois. Judas se levanta. 600 homens, armados e bem armados, vêm acompanhando aquele homem. Os religiosos vigiam todo o movimento a uma certa distância. A multidão, vendo e sendo por ela influenciada, entra no circuito. Jesus, naquele jardim, é preso de uma maneira assim constrangedora. Porque é constrangedor, né? Quem já levou um baculejo sabe que é. Se é que você sabe o que é um baculejo. Dependendo de onde você mora, você não sabe. Mas ele diz assim: está tudo bem, é para que se cumpra as Escrituras. Nada escapou do governo de Deus, cada detalhe estava registrado na eternidade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o Deus soberano continua soberano, e a maldade humana não arrancou da mão de Deus o controle. Thomas, mas eles são muito maus. Eu sei, mas o meu Deus é muito bom e muito poderoso, e no momento certo muda os cenários. Como é que a gente lida com a maldade? Bem, a gente lida com a maldade, irmãos, sabendo que a maldade é dos homens, mas a gente lida com a maldade sabendo que a bondade é de Deus. Deus continua sendo bom o tempo todo. O tempo todo, até mesmo quando parece que não está. Você sabe por quê? O livro de Gênesis faz questão de dizer por 4 vezes que Deus estava com José. Sabe por quê? Alguém sabe por quê? Porque não parece. 4 vezes na história de José, o autor faz questão de dizer: e Deus estava com José. Por que está dizendo que Deus estava? É que não parece. Mas Deus continua sendo bom, soberano, e no tempo certo transforma
tragédias em bênçãos. Thomas, me dá um maior exemplo. Qual é o maior exemplo de uma tragédia que se tornou bênção? Eu posso te dizer qual é o maior. Quer saber? O maior é quando homens, pecadores miseráveis, prendem o Deus que se fez homem e carregam injustamente ele para um julgamento e fazem o julgamento injusto acontecer. E as pessoas que um dia desfrutarão das bênçãos derramadas na cruz, dizem: crucifica-o. E na cruz do Calvário, esse que podia ser chamado vítima, mas ele não se considera assim, ele é missionário, foi para aquilo, ele obedece os desígnios de Deus, e na cruz do Calvário, ele grita para a humanidade inteira: está consumado. O que é isso senão a maior tragédia da história, gerando o maior impacto da história? Deus não é mau, não fez o mal. Os homens fizeram o mal, porque Deus fez homens livres no Gênesis. Agora, Deus é bom e poderoso a ponto de que não permite que a maldade aconteça com os seus filhos sem que dela ele possa extrair o bem. Simples assim. Como é que eu encaro a maldade? A maldade é dos homens, a bondade é de Deus. Agora, o que me preocupa, e eu quero terminar com isso, é a terceira coisa. Porque se você observar, irmãos, você vai notar que o verso 50 a 52 nos diz o seguinte: então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. É aqui que me preocupa. Aqui que me preocupa. Martin Luther King disse uma coisa interessante certa vez. Ele disse assim: não é o grito dos maus o que me preocupa, é o silêncio dos bons. O que me preocupa, diz ele, é o silêncio dos bons. Bem, tem gente que faz maldade, e faz por diversas razões. Deus continua sendo bom. Sua bondade não é imposta, é proposta. Ela revela-se nas Escrituras. Ele é um Deus acessível e é um Deus soberano. Mas eu não quero terminar apenas falando dos homens maus e de Deus, porque você não está nesse grupo, ou pelo menos eu espero que não. Se você é um homem mau, por favor, encontre outra igreja. Em que grupo eu e você nos encontramos? Nesse último. A terceira coisa que você precisa saber para enfrentar a maldade é que a omissão dos discípulos é grave. O que mais preocupa não é a maldade dos homens maus, é a omissão dos que foram chamados a serem missionários. Alguém está entendendo isso aqui, não? O que mais me preocupa não é as pessoas lá fora que não conhecem Jesus praticando injustiça. Me preocupa é a igreja que conhece a palavra e não faz a justiça, não promove a paz, não está no mundo fazendo a sua missão. O verso 50 diz: então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu. 3 coisas que eu quero falar nesse texto. Preocupa quando falta compromisso. A nossa missão começa quando falta compromisso. Acompanhe o texto e perceba que começa dizendo: abandonaram. Abandonaram. E esse abandono surge, irmãos, quando falta compromisso. Não tem mais compromisso com Deus. O seu compromisso vai até certo ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse
em circunstâncias limítrofes, onde a sua fé lhe faria pagar alto preço, você mantinha a sua fé? Você seria demitido por uma postura coerente com a sua fé? Renunciaria a algumas coisas porque você é um crente de verdade e não vai desfrutar daquilo que não é compatível com a sua fé? Sabe o que eu acho, irmãos? É que a nossa igreja evangélica é um problema. O problema não é lá fora. O problema do Brasil não são aqueles que estão fazendo a maldade lá fora, não. O problema da gente é a gente. Sabe por quê? Porque a gente convenceu as pessoas de que se elas fizessem uma oração, repete comigo, elas estavam convertidas. Não é verdade. Que se elas frequentassem um domingo, elas seriam crentes. Não é verdade. Se elas dessem o dízimo, elas seriam fiéis. Não é verdade. Até que ponto vai o seu compromisso? Você consegue imaginar Pedro dizendo para Jesus assim: nós estamos contigo até a morte? E não é só Pedro que diz, porque os outros evangelistas nos mostram que os demais também acompanharam Pedro e disseram a mesma coisa. E agora todos abandonaram. Compromisso. Falta de compromisso com Deus, irmãos. A verdade é que a maioria de nós quer que Deus tenha compromisso conosco, mas nós não temos compromisso com Deus. Você quer que Deus salve o seu casamento que você mesmo arruinou. Eu acho que algumas pessoas deveriam ter vergonha de dizer que são crentes. Eu acho que é um bom negócio, se você não é um crente de verdade, você esconder a sua fé. Porque na verdade você dá um mau testemunho. Aliás, está entre os 10 mandamentos: não tome o nome do seu Deus em vão. Qual é a melhor aplicação desse texto, senão não usar o nome de Deus, se você não vive no caráter de Deus? Até onde vai o seu compromisso? Todos abandonaram. A segunda palavra que aparece nesse texto, além do abandono, é que eles não só abandonaram. Leia aí o texto, veja, eles também fugiram. Bem, o primeiro cenário é a ausência de compromisso. O segundo cenário é a ausência de coragem. Nota isso? Ausência de coragem. Fugiram. Até que ponto você vai por Jesus? Até que ponto você vive sua fé? Ah não, Thomas, eu não falo porque eu tenho vergonha. Irmãos, existe nesse exato momento irmãos morrendo por pregarem Jesus do outro lado do oceano. Faça um favor a si mesmo, estude sobre a igreja perseguida. Você vai ver que diariamente homens e mulheres dão sua vida pela causa do evangelho. E que tipo de evangelho é esse, o nosso? Sem compromisso com Deus, sem coragem de fazer a diferença. É gente que não faz impacto nenhum. Que a nossa vida seja tão firme na palavra, o nosso compromisso seja tão intenso, a nossa coragem seja assim vista entre os homens. Deus ama gente corajosa. Não sem razão ele disse lá a Gideão: diga aos covardes que voltem. Não sem razão, diante de um desafio enorme, Josué tendo agora que substituir Moisés, Deus diz pouca coisa para Josué, só diz assim: eu estou com você, não te aparte da minha palavra e seja forte e corajoso. Que tipo de fé nós vivemos? É gente que tem estilos de vida incompatível. Todo ano depois do carnaval eu fico assim um tanto desanimado com a sensação de que às vezes a gente está pregando ao vento.
Irmãos, não dá para conciliar o Cordeiro de Deus com o galo da madrugada, não dá. A gente precisa levar Deus a sério. Onde está o povo que busca a santidade? Onde está o povo que paga o preço por falar de Jesus? Terceira coisa que falta nesse grupo, esse grupo que se omite, é coerência. Diz o texto que aquele jovem, seguindo Jesus, vestindo um lençol, fugiu nu quando foi preso. Tentaram prendê-lo, fugiu nu. Bem, é uma história um tanto esquisita, e eu preciso dar alguns detalhes dessa história para vocês. Imagina que você está em casa, já deitado, e passa assim uma multidão na sua porta. Nós somos naturalmente curiosos. Naturalmente curiosos. A gente passa no trânsito, vê uma batida, a gente desacelera para ver o que foi. Certa vez, a multidão estava assim, reunida, tinha alguém ali no meio, e um camarada doido para ver, ele era baixinho. Ele falou assim: eu quero ver o que está acontecendo, eu não consigo entrar. Aí ele começou a dizer: eu sou o parente, eu sou o parente, eu sou o parente. E a pessoa foi abrindo, né? Eu sou o parente, eu sou o parente. Quando abriu, era um burro morto no chão. Um jovem já estava pronto para dormir, viu o movimento, desceu. Naquela época, os homens se vestiam com panos longos, lençol e pano longo, se parece muito. E ele curiosamente começou a seguir Jesus e foi andando perto de Jesus e foi vendo o que estava acontecendo. E de repente alguém identifica ele como alguém do grupo. E aí, para não ser pego, ele foi lá peladão pela floresta. Falta compromisso, falta coragem, mas às vezes falta coerência. A gente quer seguir a Jesus de todo jeito. A gente quer seguir a Jesus como curiosos. Você está disposto a pagar o preço? Sabe o que é mais interessante disso, irmãos? É que Deus é um Deus de segundas chances. Quando nós olhamos para essa passagem, nós encontramos um relato do próprio autor. Você sabia que Marcos é o único a descrever essa cena? E os teólogos são todos unânimes em dizer que se tratava do próprio autor. João Marcos estava contando o próprio testemunho. Não dá para seguir Jesus de todo jeito. Diante da maldade, não me preocupa os homens maus, me preocupa os que são bons, mas que nada fazem. Não é a maldade dos homens o que me assusta, nem a ausência de Deus, porque Ele continua sendo bom. O que é preocupante é a omissão dos discípulos de Jesus. Alguém me perguntou certa vez, no meio de uma catástrofe: onde está Deus nessa catástrofe? E eu disse: está nas muitas igrejas que agora estão pisando na lama para socorrer as vítimas, enquanto o governo não chegou. Irmãos, se nós entendêssemos o poder da igreja, que tem compromisso, que tem coragem e que tem coerência, a gente sacudia esse país. Thomas, mas por onde a gente pode começar? Bem, eu quero propor que a gente comece sacudindo Olinda para o Senhor Jesus. E que você seja uma dessas pessoas. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus. Tu és um Deus bondoso. Mesmo diante das maldades do homem, nós podemos afirmar a Tua bondade, Senhor. Tu és um Deus presente,
que revela a tua vontade nas Escrituras, que é soberano sobre tudo e todos, nada escapa do teu controle. Senhor, levanta homens e mulheres que tenham compromisso, coragem e coerência. Homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço e a viver o Evangelho de maneira intensa, levar a sério a tua palavra, que parem de brincar de ser igreja, que vivam em santidade e missão no mundo. Tem misericórdia dessa igreja, Jesus. Fala conosco, ensina-nos a lidar com a maldade do mundo. Que assim seja. Cante. Até mesmo nos cenários mais difíceis, Ele é fiel. Tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua santa e poderosa palavra. Ministra o nosso coração. Queremos ouvir e obedecer a tua voz. Senhor, livra-nos de sermos covardes. Dai-nos, Senhor, homens e mulheres com compromisso, que sejam coerentes, que tenham uma coragem necessária para viver e levar o Evangelho por onde for. Fica conosco, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: se você deseja receber uma oração, a nossa intercessão estará aqui à frente.